A questão diz o seguinte: na internet há várias formas de armazenar ou transmitir arquivos entre usuários e computadores. Entretanto, nem todos os protocolos ou programas utilizados têm essa finalidade. Assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos. E aí ele pede letra A, FTP e Google Drive, letra B, BitTorrent e FTP, letra C, HTTP e Dropbox, letra D, Microsoft OneDrive e VoIP, e a letra E, VoIP e RFeed. Bem, é importante perceber que a questão disse: assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos. Então não é só a transferência de informação ou armazenamento de informação, é a transferência ou armazenamento de arquivos, especificamente arquivos. E ele pede o que não faz isso. Na letra A, nós temos a opção FTP. Olha só, FTP significa Protocolo de Transferência de Arquivos. É justamente o protocolo que utilizamos para realizar a transferência de arquivos, tanto do meu computador para o servidor, como também de um servidor para o meu computador. Então, FTP é justamente o protocolo para transferência de arquivos. Não posso responder porque ele pediu assinale a alternativa em que nenhum protocolo ou programa tem como função a transferência ou armazenamento de arquivos, e o FTP é para transferência de arquivos. E o Google Drive? O Google Drive é o sistema de nuvem do Google. O Google Drive é um sistema que permite o usuário armazenar arquivos nos servidores de nuvem do Google. Portanto, o Google Drive é um serviço de nuvem do Google para armazenamento de arquivos, entre outras operações. Então, errado aqui a letra A, porque os dois, de alguma forma, ou é para transferência de arquivos, como o FTP, ou para armazenamento de arquivos, como o caso do Google Drive, que é um sistema de nuvem. Bem, letra B disse BitTorrent e FTP. FTP, eu já sei que a questão então já está errada, porque FTP é para transferência de arquivos. E BitTorrent também serve para transferência de arquivos em sistemas dos quais nós podemos transferir arquivos diretamente entre os computadores participantes da rede, sem obrigatoriamente armazenar isso em servidores. Então, BitTorrent é para transferência de arquivos, e FTP é o próprio protocolo de transferência de arquivos. Totalmente errado a letra B, porque os dois servem para transferência de arquivos. A letra C disse HTTP e Dropbox. A sigla HTTP significa Protocolo de Transferência de Hipertexto e serve para transferir o hipertexto lá do servidor para o computador cliente do usuário, quer dizer, é o protocolo que me permite acessar as páginas da web com todo o seu hipertexto. Portanto, ele é um protocolo para transferência e tem como finalidade transferir o hipertexto. Dentro desse hipertexto, nós podemos ter arquivos de imagem, arquivos de texto, arquivos de vídeo e assim por diante. Então, o HTTP é um composto de protocolo para acessar as páginas da web. E essas páginas da web, consideradas hipertexto, elas têm um composto multimídia de recursos, texto, imagens, gráficos, tabelas e assim por diante. E o Dropbox também sugere armazenamento de arquivos, porque Dropbox, assim como o Google Drive, é um sistema de armazenamento de arquivos em nuvem. Tanto o Google Drive quanto o Dropbox são sistemas para armazenamento de arquivos em servidores de nuvem da internet. Errado a nossa letra C. A letra D botou Microsoft OneDrive e VoIP. Bem, Microsoft OneDrive é um sistema de armazenamento em nuvem também, assim como o Google Drive é um sistema de armazenamento de arquivos em nuvem, Dropbox também é, e o Microsoft OneDrive é o sistema de armazenamento de dados na nuvem da Microsoft. Portanto, isso já faz errado a letra D. E VoIP, aí é interessante, porque VoIP significa Voice over IP, traduzindo para o português, voz sobre o protocolo da internet. É a transmissão de dados de voz pela arquitetura da internet. Portanto, VoIP tem como sua função não a transferência de arquivos, e sim a transferência de voz pela arquitetura da internet. É Voice over IP, traduzindo voz sobre o protocolo da internet. É para formar sistemas de telefonia pela arquitetura IP, pela arquitetura da internet. Portanto, VoIP até estaria certo na letra D. O problema da letra D é o OneDrive, que é um sistema de armazenamento, sim, de arquivos em nuvem da Microsoft. Então, já pegando o gancho do VoIP, que tornou, até era certo aqui na letra D, vamos pegar VoIP como correto para
não transferência de arquivos, e sim transferência de dados de voz pela arquitetura da internet. E RFID, pessoal, que significa identificação por radiofrequência, quer dizer, traduzindo para o português, RFID é identificação por radiofrequência. Nós temos hoje em dia uma larga utilização de etiquetas RFID, que podem identificar produtos, recursos, através de etiquetas RFID que vão emitir sinais em radiofrequência, em ondas de rádio, que podem ser lidas por aparelhos que fazem a leitura de etiquetas RFID. Então, RFID significa identificação por radiofrequência e é para passar a identificação daquela etiqueta RFID, daquela tag RFID, para um leitor. Portanto, RFID não é para transferência de arquivos. Tanto o VoIP, que é voz sobre IP, transferência de dados de voz pela arquitetura da internet, e RFID, que significa identificação por radiofrequência e apenas para transferir a identificação de um determinado produto, recurso, por ondas de rádio, esses dois não são para transferência de arquivos. Então essa é a resposta correta, a nossa letra E de Equador, porque ele pediu a sinal alternativa em que nenhum protocolo ou programa tenha como função a transferência ou armazenamento de arquivos. E essa resposta, de fato, encontramos aqui na letra E de Equador, VoIP e RFID.